Bom dia pessoal, vocês estão bom? Sou Emerson da MedSeg, gerente de contas da região de São Paulo, Espírito Santo e Rio de Janeiro. Hoje estou aqui com o meu colega Vinícius, da Carrier, que irá nos auxiliar aí e apresentar o nosso portfólio com relação aos produtos da Edwards e Kid. Vinícius, como vai? Bem, bom dia a todos, bom dia Emerson. Nós temos aqui um material resumido, focando mais em benefícios, recursos, mensagens de valor das linhas Edwards e Kid para apresentar para o pessoal numa sessão um pouco mais curta e, claro, futuramente, se for o caso de abrir, detalhar, passar mais detalhe técnico, também estamos à disposição para retornar. Bacana. Estamos aqui presentes hoje com a equipe da R3S, que concedeu para nós aqui o espaço para estar fazendo essa apresentação. Então, pessoal, obrigado por vocês estarem presentes. Espero que vocês aproveitem bastante a apresentação do Vinícius com relação ao portfólio. Bom, a ideia hoje é trazer um pouquinho de informação, conhecimento, recursos e benefícios da nossa mais nova e moderna plataforma de detecção e alarme de incêndio, o Edwards ST4. A ideia é apresentar um pouco os painéis, a linha de dispositivos de detecção e brevemente também a nossa ferramenta de controle e gestão de incidentes, o Fireworks, tá? Que não é simplesmente um software supervisório. Ele pode muito mais do que somente supervisionar uma planta ou um edifício, um hospital, um shopping, edificação que seja. Tá? Bom, o ST4 mantém, como o ST3, que é a nossa plataforma anterior, né, ao ST4, mantém a modularidade. Então a gente consegue, com o ST4, atender desde um projeto bem pequeno até um site muito grande, muito completo e até multi-site. Né? Você tem uma rede de painéis instalados em diferentes localidades, em diferentes edificações. Tá? É uma arquitetura de rede mega avançada. A gente tem hoje possibilidade de fazer redes em RS485, não somente ponto a ponto, o anel, mas também árvore, mesh, redundante, enfim. Sistema de comunicação de voz por emergência, a gente já tinha isso no ST3 também, no ST4 está mais evoluído. A gente agora consegue chegar a 100 canais de áudio, ou seja, num único sistema, mandar até 100 mensagens diferentes para 100 localidades diferentes. Claro, isso necessita hardware adicional, mas no ST3, por exemplo, em comparação, a gente só consegue fazer isso com 8 canais. Tá? Então, a gente tem uma flexibilidade muito maior hoje com a parte de voice evacuation para grandes projetos, grandes plantas ou sites interconectados. E, por fim, a compatibilidade de retrocesso, né? Aproveitar o sistema legado. Um cliente que investiu há pouco tempo numa plataforma ST3, ele tem um caminho muito rápido e fácil de migração para o ST4. Uma preocupação da Edwards é sempre proteger o investimento que o cliente faz no seu sistema, tentar fazer com que esse investimento seja maximizado pelo maior tempo possível. Né? Com o ST2, por exemplo, para o ST3, a gente não teve um caminho de migração de painéis. Até teve de dispositivos. Os dispositivos que a gente conectava com o ST2 são os mesmos que a gente conecta no ST3 e que a gente ainda pode conectar no ST4, mas não teve um caminho de migração dentro da caixa, dentro do gabinete. E já com o ST3 a gente tem a fonte de alimentação do ST3, pode ser compartilhada com o ST4, cartão de laço, amplificadores de áudio, tá? Só a parte mais de operação do sistema, que seria as interfaces de LED, botão, o próprio LCD, isso precisa ser substituído quando migrando do ST3 para o ST4. Tá? Mais um par de hardware, mas aí começa uma análise mais específica do que o cliente tem instalado hoje e para onde ele quer ir. Tá? Então, posso dizer que eu consigo manter todos os periféricos de campo, não tem interferência nenhuma. De campo você mantém tranquilamente um pode. O nosso detector mais antigo da linha Signature, né, que são nossas linhas de dispositivos, o primeiro deles foi lançado em 1994. Muita gente deve conhecer esse partinâmio do mercado, o SIGA-PS. Foi o nosso primeiro detector de fumaça
nosso primeiro detector de fumaça da linha Signature, lançado em 1994. Esse detector, se a gente ainda tiver algum em funcionamento, e eu sei que temos vários, ele pode ser conectado ao ST4. Nós hoje estamos na 4ª geração da linha Signature, e elas inclusive podem coexistir no mesmo cartão de laço e no ST4. Bom, aqui um pouco do que a gente traz de benefício nessa linha, né? A flexibilidade é um ponto que foi agregado ao ST4. Hoje a parte de rede entre painéis ela é multiplexada. Então, com um único par de fios ou uma única fibra ótica, a gente consegue transmitir tanto dados entre painéis, quanto rede de áudio e rede de telefone, que a gente não tinha no ST3. Então, hoje a gente pode ter aqui no Brasil a gente chama hotline, né? Eu posso ter um telefone, né, dos bombeiros ou dos brigadistas num painel repetidor, tá? Que a gente não conseguia ter no ST3. Então hoje a rede do ST4 também está mais robusta e ainda mais flexível. Um grande benefício disso é, de repente, a gente tem um cliente que tem uma plataforma em ST3 e que ele quer migrar uma plataforma ST3 somente por detecção e sirenes, por exemplo, ele quer migrar e quer trocar sirene por evacuação por voz, né? E a gente sabe quanto é caro investir numa infraestrutura de rede com fibra ótica, né? Então hoje, com um único par de fibra, que talvez ele já tenha, um único par metálico, que ele também já tenha, a gente consegue nessa mesma par esse mesmo circuito levar tanto a rede de dados, que vai compartilhar estados entre painéis, quanto a parte da rede de áudio, que vai fazer a transmissão das mensagens de um painel para outro. Tá? Excelente. Os canais que a gente já comentou, estão 100 canais. Experiência do usuário, a gente tem hoje uma interface de operação do sistema muito mais amigável para o operador do sistema, né? Os LEDs agora, antigamente no ST3 a gente tinha engessado por cor. A gente tinha uma placa que era LED vermelho, uma placa que era LED amarelo e uma placa que era LED verde, né? Hoje em dia tem uma placa só e esses LEDs a gente pode programar a cor de acordo com o evento que a gente quer associar para ele, né? Comum você ter um evento de alarme com LED pisca em vermelho, defeito piscar em amarelo, uma ativação piscar em verde, uma confirmação de relé talvez piscar em azul ou acender, né? Todas essas coisas. A gente hoje tem uma interface só para tudo isso, né? Para os nossos distribuidores e até para os nossos integradores fica mais fácil gestionar estoque porque é um único part number para gerenciar, tá? A gente consegue programar as cores. A capacidade de memória da CPU nova do ST4, 20 mil históricos, 20 mil registros de eventos. A gente tinha somente 1000 no ST3, então isso traz uma tranquilidade para fazer análise do que aconteceu no passado, análise forense, enfim. A gente tem muito intervalo de tempo bem maior. E o LCD touchscreen colorido, que não é simplesmente um LCD touchscreen colorido, né? Se a gente vende esse recurso assim, qualquer telefone celular tem isso há 12, 15 anos, né? O problema é os benefícios que essa tela, por ser touchscreen, por ser colorida, e o que a gente conseguiu fazer de alteração na operação do sistema, muito baseado nesse tipo de tela, trouxe de facilidade para o operador do sistema. Fazer uma comparação rápida aqui, eu não quero satanizar o ST3, o ST3 foi uma plataforma de muito sucesso da Abbott, mas uma geração anterior, né? O ST4 é de fato a evolução do ST3. No ST3, para a gente desabilitar um detector, eu tinha que saber um endereço que chega a 8 dígitos, é praticamente um número de telefone, né? Eu tinha que analisar, olhar na planilha, ver qual era, eu quero desabilitar o detector da sala de reunião da R3S. Aí eu ia lá, o detector 01, 02, 0015. Hoje eu não preciso me preocupar com isso, porque pela tela ser LCD, touchscreen e a nova estrutura de programação do ST4, eu consigo jogar na tela do ST4 uma árvore de projeto. E eu consigo dividir esse prédio em ramais, ou andares, ou pisos, ou áreas. Então a gente poderia ter aqui, por exemplo, chamar meu projeto edifício da R3S, aí eu coloco uma ramificação térreo, outra ramificação primeiro andar, e aí eu quebro as salas, coloco corredor, coloco sala de reunião, e aí embaixo da sala de reunião eu coloco o detector de fumaça. Então pela própria árvore de projeto eu já me guio, não preciso saber do endereço, e quando eu entrar na tela desse dispositivo, eu já tenho acesso ali a tudo que eu posso fazer com esse cara. Se eu quero desabilitar, se eu quero colocar em teste,
se eu quero ver quanto é que está a leitura da câmera dele. Então, tudo a partir do toque na própria tela da LCD do painel. Tá? Manutenção também temos algumas vantagens no ST4. Tá? A parte do mapeamento, a central ST4 mantém o mesmo mapeamento que tinha o ST3, então tem um detector com problema, eu posso simplesmente tirar esse detector, colocar um outro lugar e a central vai se reprogramar sem necessidade de conectar um computador. Tá? E uma diferença do ST4, aí sim um recurso do ST4 em comparação ao ST3 é se um cartão de laço queima, dá algum tipo de problema, deixa de funcionar, a gente pode simplesmente apagar o painel, tirar o cartão de laço com defeito, colocar um cartão novo. Quando a gente carregar a central, a CPU vai perceber que um cartão de laço está no chassi. E a própria CPU sozinha vai reprogramar esse cartão de laço inteiro com os dispositivos que estavam conectados no cartão de laço que a gente acabou de remover. Tá? Então, assim, o tempo de parada do ST4 realmente é muito baixo. Então a troca pode ser feita também a quente? Não. No ST4, em nenhum painel da EDA a gente pode fazer troca quente. Tudo desenergizando o painel, tirando a rede elétrica, tirando a bateria e fazendo a reposição. Algumas fiações a gente ainda pode fazer, conectar um cartão de laço com o painel aceso, ligar uma saída de um strobe, ligar um alto-falante, tudo bem. Agora, conexões internas, ligar um chassi do painel com o outro, a gente já recomenda que o painel seja desenergizado. Tá? Já falando um pouquinho da parte da lógica associada com o LCD, né? Você tem a árvore de dispositivo dentro do LCD, isso facilita muito. E essa árvore a gente constrói no software novo de programação da ST4. Tá? É lá que a gente vai definir toda a composição dessa árvore de projeto e a gente vai associar os objetos, os dispositivos, com essas ramificações. E a redução da alarme. A gente tem aqui, esse é um recurso que também está presente no ST3, mas a vantagem da ST4 é que a CPU do ST4 tem uma capacidade de resposta 100 vezes mais veloz que a do ST3. Então a gente reduz também no ST4 o tempo de resposta. A gente garante que um sistema, o ST4 é capaz de fazer 120 nós. Posso ter 120 painéis ST4 conectados em rede, cada um com 10 laços. Como cada laço nosso pega 250 dispositivos, dá um total de 300 mil dispositivos numa rede completa do ST4, no talo, 100%, sem poder mais adicionar nenhum ponto. A gente pode ter 120 painéis em rede, todos com 10 laços, chegando a um total de 300 mil dispositivos. E a gente garante que qualquer alarme chega em menos de 3 segundos nessa rede. Tá? O pulo do gato aqui é que o dispositivo é o tomador de decisão. O painel não interroga o dispositivo tem um microprocessador interno, ele mesmo analisa o ambiente, analisa a sua condição e ele informa o painel que ele está em alarme. O painel não precisa perguntar para ele que ele está em alarme. Tá? Isso também ajuda muitíssimo na redução que a gente tem da especificação do cabeamento. Como esse barramento não está ocupado, né, que o painel não precisa ficar interrogando ponto a ponto, o detector tem a capacidade de reportar o estado, detector ou módulo, desculpa, esse barramento ele fica livre na maioria do tempo. Então eu não preciso ter um cabo muito espesso, nem preciso ter um cabo com blindagem, porque acaba sendo um pouco suscetível a uma interferência externa. Então isso ainda reduz o custo de implantação do sistema. Tá? Na parte de conectividade, hoje o ST4 muito mais atualizado para esse novo mundo de sistemas integrados, TI, acessos remotos, etc. A gente hoje, né, eu brinco que internamente que o firewall é a porta serial do século XXI. Né? Então, assim, hoje a gente não tem mais uma porta serial, não tem simplesmente uma porta de rede no ST4, é um firewall. Ele vai proteger o painel, a gente vai liberar acesso com senhas e senhas que podem inclusive ser hexadecimais, enfim. O firewall do ST4 ele usa os mesmos algoritmos de proteção que o Ministério da Defesa dos Estados Unidos. Tá? Então, assim, é muito difícil hackear um painel ST4. Tá? E a gente adicionou funções, cara. Não preciso mais ter o Files, que seria o nosso software supervisório, para poder gestionar um sistema ST4 à distância. O Files me permite gerar comandos sobre o painel, a gente vai ver o Files um pouquinho mais para frente, mas se a ideia for ter somente monitoramento do ST4, a gente consegue já fazer isso bastando ter um firewall no painel. O File tem uma versão do File que a gente tem
que vem embutido um servidor web. E a gente consegue ter acesso ao painel, aos eventos, o que está acontecendo, histórico, enfim. Tá? A capacidade de mandar e-mail e, diferente do ST3, né, a gente hoje conecta toda a parte de comunicação do ST4 é baseada numa rede TCP IPv6. Tá? Então a velocidade é altíssima. Tá? Não significa dizer que como a rede do ST4 é IPv6, a gente pode ligar no switch local, uma rede local do cliente. Tá? A rede ainda é proprietária. Apesar dela ser TCP/IP e versão 6, ela é proprietária. Então, pensa ainda como se fosse o velho RS485, que eu não posso simplesmente conectar. O firewall, sim, para eu gerar conectividade com o painel e captar eventos, aí sim a gente pode conectar num switch de uma rede local. Mas entre painéis, não. A rede é uma rede proprietária, mesmo que ela use uma estrutura de TCP/IP versão 6. Tá? Aqui um pouco dos benefícios, recursos que a gente tem em cada linha. Vou focar aqui no ST4, que é o propósito da nossa reunião de hoje. Tá? Então, aprovado o LFM, toda a linha de dispositivos. Já falamos um pouquinho aqui das capacidades. Né? O ST4 pode pegar até 10 laços, cada laço com 250 endereços de capacidade, 125 para detector, 125 para módulo. Já brincamos aqui com a matemática, podemos chegar com uma rede, pode chegar a 120 painéis. A gente pode ter um monitoramento e controle de 300 mil dispositivos. A parte de redes, os painéis podem fazer redes, a parte de integração, o sistema de voice evacuation é dentro do painel. Tá? Todos os painéis que estão aqui, a gente tem um sistema de áudio, né, que eu posso ter tanto microfone para fazer uma intervenção manual, né, sobre o sistema, e posso também uma mensagem pré-gravada. Tá? Só que esses painéis aqui, o FX, o VS e o I/O, é um quadrinho à parte, supervisionado, mas não está embutido no painel. Já o VM, o ST4, é uma solução que vai dentro do painel. Tá? E com isso tem uma flexibilidade um pouco maior de programação e setorização das mensagens. Tá? Integração com DNS, todos eles têm, exceto o VM. Módulo de combate, todos eles também têm, exceto o FX, que é o nosso painel de entrada, é o painel mais simples que a gente tem hoje em dia no nosso portfólio. E a parte de áudio hotline, todos eles têm, só como eu comentei com vocês, no FX, no VS e no I/O é um quadro à parte, não é uma solução embutida no painel. Mas, apesar de ser um quadro à parte, tudo absolutamente supervisionado. Se esse quadrinho falhar, eu fico sabendo na ICD do painel que ele não está funcionando. Tá? Eu acho que uma pergunta interessante a fazer, Vinícius, é com relação às linhas KID e Edwards. Os equipamentos da KID são compatíveis com os equipamentos da Edwards? Não, existe um protocolo, na verdade existe um bit envenenado na linha que não permite que esses dispositivos sejam intercambiáveis. Tá? Além disso, os documentos, né, a listagem da UL e a aprovação da FM está amarrado com o código de produto. Então, por exemplo, na linha KID, né, os documentos da UL e da FM dizem que os painéis de marca KID, que também são Emmet, tá? Toda essa linha aqui é fabricada pela Emmet, é somente uma questão de marca para separação de canais. Então, todos os dispositivos da linha KID, eles são detectores, começam com KI, exceto o FX, que o detector dele começa com KIR, e os módulos são GSA. Tá? Eu não posso... Imaginemos que eu pudesse fazer esse intercâmbio de dispositivos, mas no documento da UL vem dizendo que o painel VM, por exemplo, ele está listado UL aprovado FM para funcionar com um detector GSA KI OSD, com acionador manual GSA M278. Se eu pego um detector daqui, da EBAS, que é o SIGA-OSD, e se eu pego o acionador manual daqui, que é o SIGA-378, e conecto aqui, se eles fossem compatíveis, eu não estaria de acordo com os documentos da UL e da FM. Então, pegar alguma seguradora, algum projetista que está fazendo acompanhamento da entrega da obra, ele poderia marcar isso como um ponto negativo e não aceitar a entrega da obra. Isso interferindo com a garantia do produto, interferindo também
Exato. Na verdade não funcionaria, né? Que estou usando só um exemplo, mas eles não são compatíveis. É KI e GSA para a linha Kit, exceto o FX, porque ele tem uma parte de endereçamento com rodinhas, né? E aqui para o lado de EDOS, o I/O e o ST4 é tudo SIGA. Tá? A parte inicial do código dos dispositivos sempre começa com SIGA. Perfeito. Tá? Aqui um pouco da sopa de letrinha, o portfólio que a gente tem disponível hoje de detectores e módulos, né? Então, o detector de fumaça, o OSD, esse já é a nossa linha óptica, que cumpre com o L268, sétima edição. E a gente consegue discriminar aí, produtos que não são provenientes de detecção e alarme de incêndio, os mais comuns, poeira e vapor d'água. Tá? Já tivemos, inclusive, casos de sucesso com um detector OSD aplicado numa área de vestiário, com banheiro, e ele discriminou uma quantidade absurda de vapor d'água por quase 8 minutos. Tá? Eles têm uma função fail-safe. Nesse caso, o detector estava mal aplicado. Então, como ele ficou muito tempo exposto a uma quantidade muito alta de vapor d'água, como ele tem uma função de falha segura, ele acaba reportando por conta do tempo e a quantidade de vapor que ele foi exposto. Mas o mesmo detector na geração anterior, que é o SIGA-PB, ele não aguentou 20 segundos. Em 20 segundos ele já gerou uma condição de alarme. Tá? Então, o benefício disso é evitar evacuações necessárias, interrupção de negócios. Né? É um sistema que traz uma confiabilidade maior, o usuário não perde a confiança no sistema, vai saber se bem instalado, bem mantido, é uma segurança para o dono do edifício, para o gestor do edifício, de que se tiver um alarme, realmente ele tem alguma coisa acontecendo. Tá? Temos também detector combinado, né, fumaça com calor, e com uma característica muito interessante, ele não alarma somente no limiar da fumaça e no limiar do calor. Ele faz uma análise resultante dos dois dados, ele analisa o ambiente. Então, imaginemos aqui, vou trazer um pouco para o Techniquez, mas a gente configurou a câmara de fumaça com uma obscurecência de 2,5% e entrar em alarme. E aí a câmara está com 2,1% de obscurecência, o detector de temperatura e alarma mais ou menos 57 graus Celsius, mas o ambiente já está com 48. O detector vai analisar o 2,1 com 48 graus e vai verificar se aquela análise cruzada atinge uma resultante. E se atingir, ele se coloca em alarme, mesmo sem ter atingido o limite máximo, tanto da detecção da fumaça quanto da detecção do calor. Tá? Isso acelera, lembra que a gente falou de respostas mais rápidas? Está aí um dos pulos do gato da EDOS para essa detecção mais rápida. Aí tem detector somente de calor, tem um detector de fumaça e CO. O CO a gente consegue tratar completamente à parte. Tá? Eu consigo programar respostas completamente à parte para uma detecção de monóxido de carbono. E aqui a parte de módulos. Né? A gente tem os módulos de monitoramento, CT1 e CT2, para a gente monitorar damper, status de sistemas de exaustão e pressurização de escadas, enfim. O módulo CR para comandar sistemas de exaustão e pressurização de escada, levar um elevador para o térreo, liberar giro de catraca, levantar cancela. Tá? O módulo CC1 para ativar uma luz estroboscópica, ativar uma sirene. Ele também serve para fazer uma setorização da parte de áudio, se o sistema tiver voice evacuation. A gente consegue usar o CC1 para fazer uma segmentação de pisos. Vou pular aqui o real para falar com ele daqui a pouquinho. O módulo M, que ele é o nosso módulo de zona convencional, que a gente chama, mas ele também é um coringa. Tá? Ele é um módulo que a gente consegue programar para executar qualquer outra função, exceto do módulo de combate do réu. Tá? Mas eu consigo fazer o M virar um CT1, consigo fazer o M virar um CR, consigo fazer o M virar um CC1. Tá? E o SIGA-IO, que é uma junção do CT1 e do CR com uma vantagem. Tá? É uma aplicação bem específica quando a gente quer, por exemplo, comandar e monitorar um dumper. Tá? Qual é a vantagem desse cara? Ele é um CT1 e um CR no mesmo módulo que ocupa um endereço só. Então, se o prédio tem muito dumper, com esse cara aqui eu reduzo pela metade a quantidade dos pontos, porque com um único endereço no laço eu consigo performar as duas funções. Tá? Já me apareceram aí projetos que o edifício, de grande porte, mas com mais de 1000 dumpers.
Com a economia de 1000 pontos, são 4 laçamentos. 4 laçamentos, eventualmente, é um painel a menos. Tá? Então, isso torna, faz com que a gente consiga fazer uma otimização na lista de material, reduzir o custo do investimento e tornar a nossa oferta mais competitiva. Tá? E aqui o nosso módulo de combate, o cigarrel, que é praticamente um painel de detecção convencional. Tá? Nesse módulo, uma caixinha quadrada assim, a gente já conecta ali tanto a chave de ligação manual, a chave de aborto, tem as 2 saídas, ele tem 2 saídas para cabeça de comando, solenoides, atuadores, e tem ainda uma parte de notificação embutida no módulo. Qual é a vantagem disso? Se a gente perde a comunicação com o painel, mas o módulo está alimentado com 24 volts, a gente ainda consegue acionar o sistema de supressão, mesmo com o painel fora do ar. Tá? A gente só precisa estar alimentado com 24 volts, porque a gente consegue definir uma programação interna no módulo através de uma combinação de chip switch. E o mais indicado para instalação para sistema de combate é o módulo REL. Correto. Correto. E aí tem um detalhe, né? A gente tem uma questão de sobrevivência no sistema. Então, quem manda no sistema é a CPU. A CPU do painel é que é o alto escalão do sistema de incêndio. Tá? Se ela não responde, os nossos módulos positivos, eles tentam falar com o cartão de laço. Tá? Isso é uma sobrevivência, um recurso de sobrevivência do sistema. Tá? Se ele não consegue falar com o cartão de laço, ele mesmo se aciona, baseado no input de algum detector ou de algum módulo de entrada. Os nossos módulos de saída acionam. O REL não faz isso, porque o REL só, entre aspas, obedece a CPU. O CR não. O CR obedece no detector de fumaça. Então, o detector de fumaça entrou lá, tentou falar com a CPU, beleza, a CPU vai dar a rotina, na rotina da CPU não diz que é para acionar o CR. Show de bola. Quando ele faz isso com o cartão de laço, ou quando ele mesmo toma a decisão de colocar os módulos de saída em alarme, o CR ativa. E aí a gente pode ter um disparo indesejado do sistema de supressão, gerando uma perda aí do gás, do agente limpo, que seja, e a gente sabe que isso custa grana para repor. Isso, acho que destaca a importância de um integrador certificado para poder justamente trabalhar com a linha de produtos Edwards, onde um dimensionamento, uma elaboração de um projeto tem que ser feito exatamente apoio com a fábrica Edwards e o integrador fazendo essa instalação com a excelência e o sucesso indicado pelo fabricante. Aqui é o nosso novo detector de fumaça, né, por aspiração, jargão popular, é o detector de fumaça ativo, né? O detector que fica no teto, ele depende que a fumaça comece a contaminar o ambiente e ela suba, e então ela contamina a câmara do detector, que geralmente está instalado no teto. Né? Esse cara aqui já não, ele tem uma rede de tubos que a gente espalha pela área, tem um software de desenho, a gente vai definir onde é que a gente quer ter cada ponto de amostragem desse arco, onde aqui dentro do detector, que está fechadinho aqui dentro do detector tem um mini fan, um mini ventilador, e ele fica acionado e fazendo uma sucção desse tubo de amostragem. Então, o tempo inteiro, essa rede de tubos está coletando ar do ambiente e analisando dentro da câmara de detecção. Então, isso faz com que a detecção seja mais rápida, seja mais precoce. Tá? Isso aqui é muito aplicado, por exemplo, em áreas de CPD. Geralmente, esse cara é o primeiro input de um sistema de supressão, por exemplo. A gente tem o alarme do detector de aspiração associado ou com essa manual na área, ou com algum detector, entre aspas, passivo, na área, para então o painel tomar a decisão na rotina de programação para acionar o sistema de supressão. Tá? O legal desse cara é que ele pode ser montado assim, ó, em cluster, e como o nome diz, ele é completamente modular. Tá? Apesar daqui nessa foto aqui eu ter 3 detectores montados juntos, um único display, né, que tá aqui, o único display que está aqui, ele pode gerenciar até 8 tubos. E esses 8 tubos podem estar espalhados em até um anel de 1.200 metros, que é o que comporta a rede RS435. Tá? Então daí vem o nome modulência, porque ele é bastante modular. Cada detector faz um tubo, e a gente consegue um tubo em linha reta chegar até 250 metros. Tá? Sempre tem que analisar, jogar isso, a ideia é que a gente sempre coloque isso dentro do software. A gente tem um software que chama-se PipeCAD, a gente define onde vai estar cada ponto, e esse próprio software vai dizer para a gente qual tem que ser o raio do furo. O furo a gente
informa no software onde é que a gente quer ter o furo, mas ele vai dizer qual é o raio do furo, e vai inclusive dizer para a gente define no software, eu quero uma detecção muito rápida, eu quero uma detecção rápida, eu quero uma detecção super rápida, e aí o próprio software vai dizer para a gente que a gente precisa de material, metragem de tubulação, curvas, joelhos, T's, se for o caso, e ainda vai dizer para a gente como a gente tem que configurar o detector. Já vem pronto do software. Tá? Então, quando a gente chega no detector aqui, no módulo de display, a gente vai conectar no detector e vai... Até tem o software de programação também do detector, do módulo laser, tá? Que é mega intuitivo e, claro, mais fácil de operar em comparação com o LCD, mas num aperto de uma obra, estou sem laptop, preciso fazer um ajuste ou preciso programar um módulo laser na unha, a gente consegue fazer pela tela do próprio módulo de display. Em um ambiente de data center, por exemplo, eu acho que isso é um grande desafio que nós temos. Normalmente em data center eu preciso de diversos detectores de aspiração. O modular conseguiria reduzir essa quantidade de detector de aspiração, um em cada CPD? Podemos. É que assim, então, como o detector é modular, né, a gente consegue, a partir de uma única, entre aspas, central de detecção de aspiração, eu posso ter até 8 tubos conectados nesse único display. Então, se alguma área de CPD, não, eu preciso aqui, nessa linha de REX aqui, eu quero ter um alarme específico para essa linha de REX. A gente coloca um detector para alimentar, para monitorar, essa linha de REX. Eu tenho uma outra linha lá atrás, coloco um outro detector para monitorar essa outra linha. Cada detector tem 3 saídas de alarme. Tá? Então, a gente consegue ter identificação do tubo dentro do ST4, por exemplo, de qual tubo alarmou. Ainda é por relé, tá? Estamos em desenvolvimento. O módulo laser, no futuro, vai poder ser conectado diretamente ao painel ST4 via laço, tá? Mas não está disponível ainda. Hoje ainda é via relé do detector conectado ao módulo de entrada, que era lá o CT1 e CT2 que a gente viu no slide anterior. Tá? E aqui, por fim, o Files. Tá? Eu brinco que o Files não é simplesmente um software supervisório. Né? E a analogia que eu faço, ela não faz sentido, a gente nunca faria isso, porque o Files depende de um computador com Windows. A gente sabe que computador, equipamento eletrônico, Windows é um software que pode falhar. Né? Mas o Files é tão completo que toda a lógica que a gente tem nos painéis, né, no ST3, no ST4 a gente chama de regras, poderia estar só no Files. E o painel está completamente em branco. Tá? Então, um alarme detector vai ser reportado para o CPU e para o LCD do ST4, por exemplo. E aí, se eu estou com esse painel em branco, né, sem regra, sem nenhuma correlação, essa informação vem no Files e eu tenho essa correlação, essa regra aqui no Files. E aí o Files devolve esse input que chegou nele, acionando as saídas que eu precisar. Tá? Novamente, é meio que utópico você fazer isso, porque você pode falhar a tua rede, você pode ficar sem energia elétrica, você pode ter problema no Windows, você pode ter problema na placa-mãe do seu computador e você fica sem o sistema proteger. Né? A ideia do Files aqui é ele ter algumas ações complementares ao que já está na lógica do painel. Mas, isso aqui é para diferenciar e dizer que o Files não é somente um piscar ícone, né? Não é simplesmente um software supervisório. Ele é realmente uma ferramenta de gestão e controle de incidente. A gente consegue logar a ação que o operador do sistema tomou baseado no alarme que chegou. A gente consegue já fornecer para o operador do sistema, né? Isso, claro, depende da programação, do desenvolvimento do projeto do Files, dizer quando chegar tal alarme, o que ele tem que fazer. Já aparece para ele um checklist das ações que ele tem que fazer, baseado naquele alarme que chegou. Isso aqui é uma área de guarda de material inflamável. Então, a resposta tem que ser mais rápida. Se estiver realmente pegando fogo, aquela área pode explodir. Dependendo da quantidade de material inflamável que está lá, o dano pode ser muito maior. Então, já vem um checklist com tudo que o operador precisa fazer, né? A reação que ele tem que ter baseado no evento de chegada. E o Files também serve para suportar um plano de resposta de incidente. O Files a gente viu que o ST4 tem 20 mil registros. O Files é ilimitado. Enquanto tiver espaço no HD, ele vai registrando os eventos.
Então o Firewall serve de base para os nossos clientes, para os nossos usuários finais, até para eles montarem o seu plano de resposta de emergência. Mitigação de risco, tomada de decisão, ações, etc. O Firewall acaba sendo uma ferramenta que ajuda nesse processo. Tá? Até quantos painéis eu consigo integrar no Firewall? Essa é uma pergunta muito boa, porque assim, a limitação não é do Firewall, é pela quantidade de painéis por plataforma. Então, por exemplo, no ST4, a gente consegue ter 25 sites de ST4. O que significa? Lembra que eu falei que a rede do ST4 podia fazer 120 painéis? Significa que aqui eu posso ter 25 sites, cada site com 120 painéis, até 120 painéis em rede. Tá? Não significa que aí, eu lotei o Firewall? Não. Junto com esses 25 sites, cada um podendo ter até 120 painéis do ST4, a gente poderia ter ainda até 1000 painéis I/O conectados nesse mesmo Firewall. O Firewall é virtualmente ilimitado. Tá? Claro que ele tem um limite, mas assim, a gente não tem histórico de nenhuma instalação mundial que superou 50% da capacidade do Firewall. Então, quer dizer, então, se eu tiver um parque instalado, um painel I/O, que é uma linha antiga, um pouco mais anterior à Edwards, e precisar fazer um upgrade para ST4, basta colocar um Fireworks para comunicar os dois painéis? É possível? Para monitorar os dois painéis? Sim, nos painéis pequenos, né, tanto o I/O, o VS e o FX, sim. Você, apesar de eles não fazerem rede entre painéis, você poderia ter uma estação de controle e gestão e gerenciamento do Firewalls recebendo input desses dois painéis. Tá? Esses painéis pequenos eles não aceitam comandos, a gente realmente só consegue monitorar. Tá? Já nos painéis maiores, o VM, o ST3 e o ST4, a gente, além de receber os eventos, a partir do Firewalls a gente consegue gerar comandos para esses painéis. Silenciar saídas de notificação audível, sirenes, silenciar saídas visuais, resetar o painel, habilitar o drill, né, como se fosse o drill. Muita gente programa como um exercício para simulação de evacuação, etc. A gente poderia fazer uma ativação do drill a partir do Firewalls, tá? Mas isso só nos painéis grandes. Os painéis pequenos, o I/O, o VS e o FX, a gente só consegue monitorar. Tá? Bom, então aqui no nosso MedSeg Quick, nós temos o nosso momento Kiss, onde nós iremos convidar vocês a participar. Os que estão presentes estão online, infelizmente dessa vez, por ser gravado, vocês não vão poder participar. É uma pena, mas participe dos online. E uma pergunta que vai valer R$1 milhão, que a nossa amiga Derek fala, só que não, gente, calma, R$1 milhão não dá, né? Mas vamos lá, vamos avançar. Então vamos lá, valendo. Nossa pergunta, das afirmativas abaixo, qual é a falsa? Qual é a falsa? Um diferencial da ST4 é que precisa de até 45% menos cabeamento nas instalações. 75%. Alternativa B, todos os painéis de incêndio, Edwards e Kidd, são o L. C, Fireworks é uma plataforma de gerenciamento de incidentes que consegue dividir a tela em 5 janelas e visualização simultânea. Alternativa C. Alternativa D. Dentre os diferenciais de solução de detecção por aspiração modular, modo laser, são solução escalonável e comunicação via RS485. Alternativa E. A ST4 possui certificação LFM e suporta até 1000 dispositivos. Então, valendo, qual que é a resposta correta? A falsa, né? A falsa. Resposta falsa. Acho que é a E. Acho que é a mais positiva. Então, alternativa falsa. Mas alguém que dá uma outra resposta? É a E. Tá certo disso? Justificando ainda, hein? 300 mil, né? Vamos descobrir a resposta. Mas alguém? Já posso falar ou não? Tá certo, a afirmativa falsa é a letra E. Né? Ganhou! No ST4 a gente já fez a brincadeira da matemática, 120 nós, 2.500 pontos por dispositivo, um total de 300 mil dispositivos que poderiam ser monitorados numa única rede. ST4. Bem que eu imaginei, você frisou tanto esse número que eu fiquei pensando, será que isso tem alguma coisa a ver?
Pessoal, obrigado por participar. Quem foi o nosso ganhador foi o Alex, aqui do time da R3S. Pessoal, obrigado por ter participado. Vamos para o próximo momento. Nosso próximo momento é muito obrigado. Então agradeço a vocês a presença. Agradeço a todos que participaram conosco, que assistiram esse vídeo. Nosso MedSeg Quick in Loco. Se você quer participar também desse evento, por favor, acione o nosso time. Eu sou o Emerson, a Coach Manager da MedSeg, distribuidor de valor agregado, onde nós temos uma solução vasta para poder auxiliar vocês nos seus projetos, juntamente com os nossos amigos e companheiros fabricantes. Aqui estamos os Sky Edwards. E peço para convidar o meu amigo, por favor, a nossa presença ilustre que tem que aparecer, nosso amigo Oscar, nosso também companheiro Oscar Regis, que nos apoia com todas as soluções.